quando a pessoa está carente, vem um colo, a pessoa se deita nesse colo, né? E o Brasil estava carente, literalmente, de um colo desse. Mas, já comentamos a programação da posse do Lula, falamos disso aqui ontem, mas o Itamaraty confirmou hoje a presença de um convidado infame, ele mesmo, Nicolás Maduro. Senhoras e senhores, segure-se nas cadeiras, tá? Porque eu não estou falando besteira aqui, essa notícia, ela é real. Nicolás Maduro. O governo brasileiro revogou a decisão de Bolsonaro que proibia a entrada de Maduro no país. E o ditador da Venezuela entrará em Brasília no domingo para assistir à cerimônia e vai entrar pela porta da frente. Como diz o ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Olha, eu vou passar para o Coronel Telhada tecer esse comentário sobre Nicolás Maduro. Eu tenho um livro sobre. Tem um livro sobre? Então, rapidamente eu vou dar um elástico aqui, ó. Eu olhei para cá e vou dar pro Suano aqui. Vamos lá. Pro Coronel ou para mim? Então em você agora, porque primeiro, você falou do livro. Eu escrevi um livro. Eu não só quero falar porque simplifica tudo aquilo que eu vou argumentar. O nome do livro é Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Ele foi prefaciado pelo general Mourão. A contracapa foi feita por Maria Tereza Belandre Espósito, que é a embaixadora representante do Guaidó. E a orelha foi escrita pelo Marcel Van Hatten. Qual era a ideia? Veja, o Nicolás Maduro, ele representa a configuração de um processo do socialismo tomando conta na Venezuela e aí se configurando como uma ditadura. Quando que essa ditadura vai se configurar? Na Constituinte de 2017. Nesse livro, eu vou explicar mais ou menos. Eu gostaria, se eu tiver, pena que eu não tenho mais nenhum comigo, senão eu daria de presente para cada um. Primeira parte, eu falo o que leva à convocação de uma Constituinte. A segunda parte, que tem quase 70% do livro, é uma crônica da violência na Venezuela mês a mês. Para quem acha que não houve violência, houve mês em que ocorreram 300 mortes de pessoas que eram assassinadas por milicianos que passavam nas ruas e atiravam por todo mundo. Os milicianos da Venezuela. A Venezuela tem 5 forças armadas. E a milícia se tornou uma cesta, para quem foi dada um controle da economia, da produção agrícola, para que eles pudessem se autofinanciar. E eles, milicianos, passavam matando. Veja, a última parte é a ascensão da esquerda na América Latina. Coisa que o senhor falou, coronel, eu explico em alguns detalhes ali. Por qual razão? Porque eu fui aluno do cara que trouxe o Gramsci para o Brasil, fui orientando dele. Fui aluno de um guerrilheiro do Marighella, de quem eu li a sua tese de livre docência, e eu corrigi a sua tese de livre docência e me deu para revisão. E eu fui aluno dele, sempre sendo de direita. Todos sabiam que era de direita, mas me pinçavam para que eu pudesse fazer o contraponto. Então, eu vi como a esquerda surgiu. E eu vi ali a maneira como foi negociado. Eu fui colega de sala de aula de 3 ministros do Lula, que me convidaram para participar do governo. E eu disse, eu não vou participar. Por quê? Não é porque vocês são de esquerda, porque vocês são fascistas, vermelhos. Basicamente isso. O Maduro está vindo porque ele representa um corte de tudo aquilo que o Bolsonaro estava fazendo em termos de política externa. Muitas coisas eram erradas, mas tem um dado que isso pode significar. Se a direita tiver inteligência, ao invés de sair na porrada, ela vai ter ali a concretização para fazer uma publicidade para dizer, veja o que nós vamos nos tornar. Porque todos os ditadores vão ser convidados. E aqueles que são democratas, não. E principalmente, para bater nos Estados Unidos, vai dizer, e agora? É isso. Vocês acham que essas pessoas vão estar do lado de vocês? Não, porque vocês são imperialistas. Acordem. Perfeito. Eu tenho o Ricardo aqui e também tenho a Pietra. O meu vai ser rápido. Okay. Vai ser bem rápido aqui. Okay. Vamos lá. Sobre esse assunto aí da absurda vinda do Maduro. O Maduro estava proibido de vir para cá por uma portaria ministerial de 2019, do Ernesto Araújo. E essa portaria foi revogada ontem, dia 29. E aí, de novo, eu faço uma pergunta aqui, talvez até a Pietra possa ajudar na resposta aí. Não é uma certa inocência da parte do governo que está no poder até o dia 31 de dezembro à noite, até dia 1º, até de fato os outros tomarem posse? Por que revogou uma portaria dessa? Eu faço esse questionamento. Porque tinha que dizer não vamos revogar, não queremos que entre e depois a gente bate o pé até o último momento. Mas por que revogou a portaria ontem, dia 29, e permitiu que o Maduro viesse? Tomara que nem venha. Mas a portaria permitiu, porque, de novo, havia uma portaria, a portaria ministerial número 7 de 2019, do então ministro da Justiça Sérgio Moro e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Para que ele pudesse entrar no Brasil, essa portaria teve que ter sido revogada ontem, ainda sob a égide do governo Bolsonaro. Por quê?
Pietro, ele deixou o porquê para você. O porquê para mim, o porquê. Independentemente de portaria ou de decreto, de o que quer que tivesse sido feito antes, eles iam dar um jeitinho brasileiro esquerdista de trazer o Maduro, até porque é uma figura muito simbólica, né? O Maduro, além de ser um aliado, ele está ali no Foro de São Paulo, junto com o Lula, né? Com as lideranças comunistas da América Latina. Ele também teve a sua parcela ele teve o seu troquinho ali, né? Na era Lula, ele ganhou 732 milhões do BNDES para construir o metrô de Caracas. Que não foi pago até agora. Tá inadimplente, não foi pago até agora. 1,2 bi de dólares também para fazer a ponte do Rio Orinoco, né, entre outras obras que o PT financiou. Então, é claro que ele quer manter essa broderagem, né, com o Brasil, e é claro que o Lula também ia abrir as portas de qualquer forma que fosse para que ele viesse para a posse. Mas agora eu queria fazer... Uma outra pergunta. Uma pergunta. Só queria falar que eu fico muito feliz e lisonjeada de estar numa mesa com pessoas como todos vocês, mas principalmente o Coronel Telhada e o professor Suano, que trazem toda essa bagagem histórica para a gente e que falam com tanto embasamento histórico sobre as questões que envolvem o nazismo, o fascismo, né, e que mostram, né, que escancaram como essas duas ideologias têm muito mais proximidade com a esquerda e com o comunismo do que com a direita. Né? E hoje, quando a gente fala isso, o nazismo é de esquerda, o fascismo nasceu do Partido Socialista italiano, as pessoas falam, isso é teoria da conspiração, você é uma louca. Tal. Não, gente, é muito óbvio isso, né? Basta estudar um pouco, não é muito, é pouca coisa que você pega, né? Leia O Dia do Leão, né? Biografia do Mussolini. Leia qual que você falou sobre o nazismo? Que é um livro excelente, o livro negro do nazismo. Enfim, leia 2, 3 livros que você vai entender, né? Não caia na retórica da mídia, que também foi muito bem falada aqui. A mídia foi construída pelo nazismo, por Goebbels, mas também antes Lenin já tinha começado a criar todas as artimanhas de propaganda, né? De propaganda política através da mídia. Enfim, então ficou muito feliz. Complementando, você falou, olha que coisa curiosa. Quem um dia tiver o desprazer de ler a biografia de Adolf Hitler, ele, num determinado momento, quando ele estava na Áustria, ou já estava estava na Alemanha e ele estava desempregado, à toa vira autoridade da maneira como vira. Até né? isso é igual. Até nisso é parecido. Ele falava que ele aprendeu a fazer as manifestações de massa assistindo da janela do local em que ele estava passando os espartaquistas. Quem eram os espartaquistas? Era um desdobramento, era um grupo dos marxistas que queriam um processo revolucionário, que acreditavam que estava uma discussão se a revolução viria por razões objetivas ou subjetivas. O que era subjetiva? Tem que criar a consciência de classe para ir para a pancadaria. E ele dizia, eu via as manifestações dos espartaquistas e eu assistia da minha janela. Eu entendi como é que se faz a manifestação. Vai com a bandeira, faz o espetáculo, faz aquele auê todo, porque as pessoas se sentem o quê? O indivíduo desaparece no todo. E aí ele faz qualquer coisa pela causa. Mata, rouba, assassina, se violenta. Ele é capaz de fazer isso. Ele aprendeu olhando as manifestações dos espartaquistas, que eram um autodidata faz isso.